Graças e paz, querido, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Deus Filho. A lição que vamos estar estudando amanhã é o dia 2 de fevereiro de 2025, e a lição ela tem por título Jesus é Deus, tá? O texto em João capítulo 1, versículo 1, que é o texto-alvo nosso, ele nos diz assim: no princípio era o verbo, logos, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? A verdade prática da nossa lição ainda nos diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação de seus atributos e obras divinas. A gente vai ver claramente muitas coisas que ocorrem no ministério de Jesus que um homem comum, um homem qualquer, não faria aquilo que Jesus fez, tá? Porém, como homem, sem deixar de ser Deus, e como Deus, sem deixar de ser homem, né? Porém, vamos estar falando aqui mais da divindade de Jesus e não da humanidade. Eu acredito que em próximas lições vamos estar falando dessa questão da humanidade, ou já falamos na lição anterior, né? Da humanidade de Jesus, tá? As próximas já vamos estar vendo o Filho é igual com o Pai. Então, amigos e irmãos em Cristo Jesus, veja bem, antes de tudo, se inscreva no nosso canal PB Samuel Nascimento de Melo, tá? E seja um missionário para levar o hino glorioso do Senhor, para você proclamar a palavra de Deus através do ensino das Escrituras Sagradas, tá bom? A lição, na introdução, eu coloquei aqui que vamos estar estudando sobre a cristologia, a doutrina de Cristo, estudo de Cristo, tá? Vamos estar estudando sobre a deidade de Cristo, o Jesus divino, o Emanuel, o Deus entre os homens, o Verbo encarnado, tá? Ou a encarnação do Verbo. Não é a reencarnação do Verbo, é a encarnação do Verbo, tá bom? Não podemos confundir isso, porque senão muda todo o contexto. O primeiro, a palavra-chave da lição é Emanuel. O primeiro tópico da lição nos diz assim: a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus, tá? Quando João vem dizer que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e estava com Deus, é porque ele está falando do tempo passado, mas depois ele fala do tempo presente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, tá? Então, o Novo Testamento, ele é claro. Ele já começa com João dizendo no capítulo 1, né? E o Verbo era Deus. Ele faz uma afirmação, tá bom? E depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso na continuidade. Um outro texto de João 20 e 28 vai dizer que o seu discípulo, né, Tomé, disse assim: Senhor meu e Deus meu. Ele faz uma afirmação, chamando Jesus de Deus. Filipenses 2 e 6 ainda diz que não considerou o ser igual a Deus, não usurpou, não considerou sendo igual a Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, tá? No Colossenses 2 e 2 vai dizer que o mistério de Deus, que é Cristo, Cristo é o mistério de Deus, ou seja, aquele que foi revelado. A palavra mistério no grego é aquilo que foi revelado. Tito 2 e 13 vai dizer o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, deixa claro aqui no Novo Testamento que Jesus é Deus. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo vai dizer nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está claro. 1 João 5 e 20 vai dizer esse é o verdadeiro Deus e a vida. Aleluia, glória para Jesus. No segundo subtópico ainda da nossa lição, segundo subtópico do primeiro ponto, vai dizer seus atributos absolutos, ou seja, vai estar falando aqui dos atributos de Jesus incomunicáveis, né? Absolutos, atributo que só a ele pertence, né?
a Ele, o Pai e o Espírito Santo. Então, o que é que diz aqui? Ele vai dizer assim: atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, né? Onisciência, onipresença. Cada termo desse tem um significado, né? Como os irmãos, eu acredito que uma grande maioria já sabe que a onipotência, ele pode todas as coisas. Ele é pré-existente, ele é eterno, né? Ele não tem começo de dias nem fim. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele é imutável, ele não muda, tá? Ele é eterno, como eu já falei. E aqui a gente tem os versículos ó, da onipresença de Jesus, vai falar em Mateus 28 e 20, 19 e 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidas, ali estarei no meio deles. Tá? A questão é, se ele falou isso, se isso ocorre através do Espírito Santo, que a Bíblia diz que tudo que ele fez foi por obrigação do Espírito Santo, não compete a nós, mas grandes coisas a gente sabe que sim, mas tem termos que aparecem nos versículos que dá a entender desse seu atributo incomunicável. Tá? Jesus é onisciente, está em João 2,24, quando ele manda preparar a ceia em determinado lugar, e assim os discípulos vão, e está tudo lá do jeito que ele falou. Jesus é onipotente, tá? Ele pode todas as coisas, expulsava todo tipo de demônios, tá? Os demônios se submetiam a ele, as enfermidades se submetem a ele. Jesus é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é eterno, tá? Colossenses capítulo 1 e o versículo 17 vai falar isso. Isaías 9,6, João 1, tá? Todos esses versículos vão falar isso. Então, no princípio era o verbo, né? João 1 indica que ele já existia antes mesmo da criação, com o Pai, antes de todas as coisas. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como eu já falei. Então, Jesus possui esses atributos e isso é inegável. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. E aí a gente vai observar que o arianismo, tá? Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram primeiros ebionitas, tá bom? Seguidos pelos monarquianistas. Monarquianista. Depois dinâmicos, né? Mas a heresia principal que abalou mesmo o fundamento da igreja foi o arianismo, tá bom, meus irmãos? E até hoje eles estão disfarçados com a nova roupagem, né? O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318, não é isso? E aí houve uma contestação entre eles lá. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Hoje são os jeovistas, né, que consideram isso e alguns provavelmente adventistas. Então, Ário rejeitava a eternidade do verbo. Veja que heresia, rejeitar a eternidade do verbo. Se o verbo estava no princípio, antes de todas as coisas ser criadas, né, como é que vai se rejeitar a eternidade dele? Embora ele defendesse sua existência antes da encarnação. Ele defendia que existia antes da encarnação, porém recusava que fosse ele eterno com o Pai. Né? E o texto deixa bem claro que ele estava com o Pai no princípio de todas as coisas. Insistindo na tese de que o verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, a não ser aparentemente. E quando se é feita uma interpretação equivocada do texto. A gente vai explicar aqui, tá? A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o verbo não existia. Será? Segundo subtópico do segundo ponto. Suas explicações. Ário e os seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá, em busca de alguma passagem bíblica para dar sustentação às suas crenças, aquilo que eles acreditavam. Seguem algumas delas as mais emblemáticas, né? E a gente vai observar. Inclusive eu tenho aqui a Bíblia do Tradução Novo Mundo, que tem essas interpretações equivocadas, tá? Está aqui. E a gente precisa ter para saber rebater essas heresias que são ainda atuais.
nos dias odiernos. Ele vai dizer, por exemplo, seguem algumas delas, né? As mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Eles pegam esse texto, que é um texto de difícil interpretação realmente para aqueles que não têm acesso aos originais, ou às cópias dos originais, aos manuscritos, né? Que é em Provérbios 8 e 22, na Septuaginta. Aí ele vai dizer, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Aí bota ali o termo de Jesus como sendo a sabedoria de Deus e que ele foi criado. Ele usa também o Senhor, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Aí 1 Colossenses 1,15. Né? E a gente vai ler depois aqui Colossenses para explicar melhor. Houve tempo em que o Filho não existia, eles botam essa questão aí. Outra passagem favorita era, e a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? E a gente vai entender que tem textos que vai estar falando da primeira pessoa e da segunda pessoa da Trindade, e não rebatendo a ideia da divindade. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo, como João 1 e 1 ao 3. Como solucionar essa controvérsia? Porque há uma controvérsia, né? Aparentemente. Então, como solucionar? A tradução para criou, de Provérbios 8:22, na Septuaginta, ela não é necessariamente a ideia de criar como do nada, como o verbo bara no hebraico. Mas ela é traduzida do hebraico como canar, que significa obter, adquirir. E aí vem também o termo criar, mas não no sentido de criar para trazer existência a algo do nada, tá? Como o verbo bara, de Gênesis 1. Uma outra questão do texto, queridos, de Colossenses 1,15, né, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Né? A gente vai entender que a Bíblia vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação e que não é o primogênito, e não o primogênito de Deus. Tá? Ele é o primogênito entre todas as criações. E outra coisa, ele é o primeiro que ressuscita dentre os mortos como modelo daquilo que vai acontecer com a igreja. Vamos ler Colossenses para a gente deixar bem claro esse texto, tá? Porque o outro texto a gente ainda teria que trabalhar partes mais técnicas, mas esse a gente já vai direto ao assunto. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Por diante ele diz assim. Muitos, né? Colossenses. 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha, irmão, como é que alguém pode ser a imagem do Deus invisível e ser criado? Escute bem. O primogênito de toda a criação, das coisas criadas aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas. Ele é o primogênito da criação, porque nele é que foi criado todas as coisas. Ou seja, ele sempre existiu. Que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Veja que poder, quem é que pode dizer, tudo foi criado por mim e para mim? Só Deus, né? E o texto ainda do versículo 18 vai dizer, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ou seja, ele é o primeiro que morreu e ressuscitou em corpo incorruptível de glória, como modelo do que acontecerá com a sua igreja. Amém? Nada mais do que isso. Quem pode ser criação e ao mesmo tempo ser a imagem do Deus invisível. Somos imagem e semelhança de Deus, somos a sombra de Deus, o magodei, né? Ele é a imagem do Deus invisível, tá bom? Tá certo? Somos apenas uma sombra, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o próprio Deus, tá? Apresentado aos homens. Então vamos lá. O versículo... Sim. Versículo também de número... A palavra protococos, né? Primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia e preeminência. E nada de criação, tá?
Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia da criação. A ideia é essa, é a imagem do Deus invisível. Por que Deus? Por que Deus? Tá? Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. Isso a gente vai ver em João, capítulo 17, 3. Eu preciso ler para embasar esses textos e deixar mais claro para vocês. Capítulo 17 de João. E o versículo de número 3, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E João 10, o 10 vai dizer assim: meu Deus, é João 10, 10 e 30, melhor dizendo. Eu e o Pai somos um. Somos um. Como divindade é um. Como pessoa não, mas como divindade é um. São interpessoais, né? Que são uno, divino. Tá? Vamos lá. Ainda aqui, né? A gente vai ver que o arianismo, né, e o concílio de Niceia, né? E de Constantinopla. Vai dizer aqui que arianismo foi a heresia fermentada por um presbítero, né, do quarto século chamado Ário. Tá bom? Negando a divindade de Cristo, ensinava que ser Jesus o mais elevado dos seres criados, todavia não era Deus. Por este motivo seria impropriedade referir-se a Cristo como se fora um ente divino. É difícil afirmar isso quando a gente vai para as Escrituras, né? Que a gente vai ver toda a realidade de Jesus sendo Deus, apresentado como Deus e ao mesmo tempo como a segunda pessoa da Trindade. Para fundamentar esses seus devaneios doutrinários, buscava desautorizar o Evangelho de João por ser o propósito desta escritura, justamente mostrar que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus. O ensino diário foram condenados no concílio de Niceia em 325, o primeiro concílio ecumênico da história convocado pelo imperador Constantino. Teve como objetivo solucionar os problemas que dividiam a cristandade, problemas esses causados pelo arianismo. Tá? A gente vai ver isso no livro de Claudio de Andrade, Dicionário Teológico, de Claudio de Andrade. Terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. Vamos ver essas implicações deles agora na atualidade. Quem é hoje que traz essas implicações? A gente vai ver aqui, primeiro, sobre o tópico do terceiro ponto, a tradução do Novo Mundo, que diz assim: a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, várias vezes, né, a gente vai ver isso, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada tradução do Novo Mundo, que é essa aqui, ó, que tem em mãos aqui, tá? A tradução Novo Mundo. Então, o que acontece nessa tradução Novo Mundo? Vamos ver? Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. É importante, irmãos, ter a Bíblia Almeida corrigida, Almeida atualizada, ter na base de umas 5 versões, mas versões confiantes, de tradução confiável, tá? Que realmente tem a ver com os textos traduzidos das cópias originais. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos, por exemplo, nelas de falsificações. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 22:18 que aquele que acrescentar uma vírgula, tá? O nome será arriscado no livro da vida. Precisa ter muito cuidado com isso. Não pode acrescentar nada, nem diminuir o que está no texto. Nem aumentar, nem diminuir. Trata-se de uma versão, né, tendenciosa. Vejam alguns exemplos. Né? O primeiro exemplo de falsificação, eles pegam o texto de João, capítulo 1, versículo 1, e colocam assim, e eles diminuem, colocam como D minúsculo, eles botam assim. E a palavra era um Deus, como se existisse dois. Com D minúsculo, eles botam, né? Visto que o texto correto é e a palavra era Deus, ou e o verbo era Deus, mas eles botam era um Deus, classificando como um Deus menor e um Deus maior, tá? Que confunde a humanidade de Jesus com a divindade. O texto sagrado declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2:13, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele bota aqui, ó,
ele bota no texto grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Já na outra versão está nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tá? Ele coloca aqui em 1 Pedro 1, essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus, veja, do nosso Deus, ele diz assim, do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Se classificam como dois, e lá o texto mostra a divindade de Jesus e como pessoa. Aí eles pegam essa tradução e dividem como se fossem dois Deus. Do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eles colocam um do, acrescentam. Mudaram o texto sagrado acrescentando um do, né? Desvincular, para desvincular, onde não existe no texto grego, né? Eles colocam para desvincular a divindade de Jesus. Veja que coisa, porque o texto está falando da divindade de Jesus. Segundo subtópico do terceiro ponto diz assim, os movimentos orientais. A grande maioria não reconhece a divindade de Jesus. Por quê? Porque eles são panteístas, né? E os monistas também, para eles não existe trindade, nem Jesus. Panteísta porque crê em vários deuses. O movimento Hare Krishna, por exemplo, né? Eles negam a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador. Veja que absurdo. Pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual, uma das inúmeras encarnações de Krishna, como se reencarnar existisse. Né? E é interessante porque eles dizem que se reencarna para melhorar, para vir melhor, para ter uma oportunidade maior, né? de fazer as coisas certas. E a gente vê o mundo indo de mal a pior. Lembrando ainda que se a gente for estudar, né, com a doutora Rebeca, que ela fez um estudo sobre 147 pessoas de etnias diferentes, com o exame do DNA mitocondrial, e aí descobriu que todas as mulheres vieram apenas de uma mulher, que é Eva, e todos os homens vieram apenas de um homem, que é Adão. Então, de onde reencarnaria tantas pessoas apenas de duas? Né? Se é para reencarnar e para vir melhor. Como é que fica essa coisa? Difícil, né? Então, olha, terceiro subtópico. Outros grupos. O Senhor, o Jesus do Alcorão, por exemplo, é um mero mensageiro para eles, não é reconhecido como Deus, nem como filho de Deus, nem como salvador, nem morreu e nem ressuscitou. São absurdos, né? As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. Claro, né? Eles são contra a palavra de Deus, não tem como adotar corretamente esses estudos. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres e filósofos, né? Melhor dizendo. No entanto, a Bíblia declara e mostra que Jesus é muito mais que isso. Se a gente abrir a palavra de Deus, né? Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Em Efésios 1:21, veja o que é que o texto de Efésios vai dizer. A gente já está caminhando para o final, mas eu vou ler para vocês. Efésios 1:21, veja o que é que diz. Acima de todo principado e poder, e potestade e demônio e domínio, e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Tá? Hebreus 7:26 vai estar falando também algo tremendo aqui. Hebreus 7:26. Veja o que a palavra de Deus vai estar falando. Hebreus 7:26. Ele diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Falando acerca de Jesus, né? No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, é o Deus em forma humana. Romanos, para fechar, capítulo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e o verso de número 5. Romanos 9:5, para a gente encerrar.
Ele diz assim, o texto sagrado: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Então, conclusão, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação da alma, que é a coisa bem mais preciosa que a gente tem, a salvação da nossa alma. Ó meu Jesus bendito, eu te louvo pela salvação da minha alma. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude, nos livre de todo mal, nos dê uma boa aula amanhã, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvo por essa aula maravilhosa. Abre a mente e o entendimento de cada um dos seus filhos para que possam aprender sobre a divindade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Deus e Jesus é Deus. Ó Pai, que para que possa saber tratar esse assunto, Pai, que não é tão simples, mas Tu és o Deus que abre o nosso entendimento e traz a iluminação da Sua palavra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre, todos dizem amém. Até a próxima.